Muito obrigado pelas orações. É sempre uma alegria, né, a gente poder ter a graça de assentar, escutar a palavra, pensar na nossa vida espiritual, né? Porque a vida nossa espiritual, ela é um investimento mesmo, né? Nós temos que investi-la, senão a gente não sai do lugar. E nesse domingo nós vimos sobre a ascensão de Jesus. E quando Jesus fala, vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu fico pensando na nossa caminhada espiritual, no mundo que nós estamos hoje, que o mundo olha para nós que somos o resto. O resto, quando eu digo, é o resto que crê, né? É o resto dos cristãos, né? Nós estamos inseridos no mundo pagão. Se vocês pararam agora e pensar no ambiente de trabalho de vocês, quantos professam a sua fé, né? Então hoje o mundo olha para você para saber, não é só sobre Jesus. Não é isso. Todo mundo já ouviu falar dele, todo mundo ouviu falar do Filho de Deus que veio ao mundo. Mas é para saber como é que o fato de você crer age na sua vida. Isso que as pessoas querem saber. Qual é o efeito da fé na sua vida? Como é que você consegue viver os desafios de cada dia? As frustrações, as exigências, as tristezas, as perdas. Como é que você vive isso? Como é que você vive tudo que chega para você? Isso que eles querem saber. Teilhard de Chardin fala, cristão já tem mais de 2000 anos que Jesus veio. O que vocês estão fazendo com a esperança? Ok? Então, como é que nós podemos irradiar uma fé? Como é que eu posso viver todos os conflitos, todos os desafios, todas as exigências que você teve hoje? Como é que você reagiu em cada uma delas? O que te norteou? Compreendem? A nossa vida, mais do que a palavra, ela tem que dar testemunho daquele que me sustenta. Não é fácil. Porque dar testemunho que Jesus está vivo é fácil quando a vida é boa. Ok? Quando está tudo bem, todo mundo empregado, todo mundo com saúde, né? Dinheiro no banco, todo mundo passeando. Claro que Deus existe. Tira uma coisa. Como é que nós reagimos? Será que a gente um dia vai ter a capacidade de Madre Teresa? Madre Teresa falava que agradecia, ela era grata a Deus por tudo que Deus tirava. Falava, oh meu Deus, se eu chegar nisso, misericórdia. Misericórdia, né? Então, é preciso que a gente preste atenção nisso, né? Como é que hoje, se as pessoas olharem para a minha vida, não que o cristão é melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. Nós só temos um jeito de agir que é diferente do outro. Por quê? Porque os valores que vão nortear a minha vida é o que Jesus ensinou. É isso. Então eu vou ter esperança sempre. Eu estou ancorada. A minha esperança está ancorada, não é aqui, é no céu. E aonde que ela está ancorada? Em Jesus. Então ela vai acabar? Nunca. Mas será que a gente tem a condição de assumir isso, de viver de verdade as decisões, as coisas que a vida traz, mostrando quem é que é a razão da nossa sustentação? É isso que o mundo está de olho em você para falar, para ver como é que essa pessoa reage. Como é que ela vai fazer com tantas coisas que a vida traz? Como é que ela, como cristã, decide? E isso dar testemunho do nome do Altíssimo. Não é fácil, não. Mas é possível? É. O que nos impede? Nós somos muito lentos, né? Jesus fala isso para os discípulos, né? Como sois lentos para crer? Como sois lentos para acreditar? Em tudo, eu estou aqui do lado de vocês, como é que vocês são lentos? Imagina agora que a gente foi embora, que você está aqui, imagina não ver. É difícil. Porque nós demoramos demais a caminhar. Porque a nossa vida, eu já repeti isso tantas vezes, mas a gente precisa dizer de novo. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Então Deus não vai te invadir.
Mas Deus vai fazer de acordo com o que você desejar. Então, Senhor, o Senhor me ajuda a... Fala agora. O Senhor me ajuda a rezar mais? O Senhor me ajuda a ter um programa de crescimento espiritual? O Senhor me ajuda a ter um investimento espiritual? Que, meus queridos, sem Eucaristia diária, nós não vamos andar. Eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso permitir ser transformada por Ele. Senão nós vamos continuar como qualquer pagão batizado, que não fez nenhuma diferença a presença do Espírito em nós. A gente caminha, mas morto. Tem gente que você encontra e fala, não, estou precisando de injetar Jesus na veia dessa pessoa. Morto. Vivo. É a psicologia do túmulo. Está morto, só não deitou. Aquele povo que se arrasta. Não tem esperança com nada. Aquele desânimo, falta vida. Eu falo, gente, cadê? Onde é que eu te aciono aqui? É a famosa assídia. O que você tem? Nada. O que você está precisando? Nada. O que você está sentindo? Nada. O que você quer? Nada. Está morto. Não tem desejo, não tem paixão. Nada deixa a pessoa animada. Nada é capaz de contagiar. Não tem uma alegria. Que a figura que levanta, deita tudo igual. Eu falo, misericórdia. Entrou e saiu do ambiente do mesmo jeito, ninguém percebeu. Tá morto também. Não tem condição. Eu falo, essa não conheceu Jesus não, porque Jesus é fogo puro. É o que vai chegar e que vai te animar, porque você não vai precisar de mostrar que você pertence. As suas atitudes, a sua postura, sua forma de vestir, sua forma de falar, sua forma de conduzir, dirá a quem você pertence. É escandaloso. Mas você tem que ter uma caminhada. Você tem que ler a palavra, você tem que se nutrir da palavra. Senão, não andamos. A nossa vida sem uma vida de oração. Nós temos que ter o tempo de ler a palavra. Nós temos que meditar. Eu tenho que ter o tempo de ouvir. Ouvir. Falar, mas é difícil demais ouvir Jesus. Tem certeza. Então eu não escuto nada, não entendo nada que ele está falando. Mas, no meio de tantas vozes, saber qual que é a dele. Mas e quando eu não escuto? Como é que eu sei que é ele? Como é que vocês vão saber que é ele? Você trouxe aqui para ele uma decisão. Ele falou, o que é para ir ou para não ir? Não estou entendendo, não estou escutando o que ele está falando. Como é que você sabe se você pode fazer ou não? O que te dá segurança? Tem que ensinar isso para vocês. É assim. Quando a gente não entende nada que ele está falando, mas você sente que o caminho é para cá. Então você vai. Por que eu posso ir? Porque o amor dele por mim é tamanho que se eu entendi errado, ele vai mudar o rumo. Vai vir cá, bem, é para cá. Essa confiança incondicional. Mas para que eu possa ter essa confiança incondicional, essa certeza desse amor que nunca vai me abandonar, eu tenho que ter uma caminhada pessoal com Jesus. Senão você testemunha de quê? De nada. Eu vou falar, não, ouvi contar. Diz que ele é assim, bom. Mas eu não saboreei. Deus é para ser saboreado. É para você sentir o sabor da misericórdia. O sabor do amor dele. O sabor da graça dele. Isso é para ser sentido. É para poder, Deus permite ser degustado. Isso nós temos que aprender. A relação com Deus, ela é pessoal, vital. Só falta encostar. Nós encostamos no Eucaristia? Nós ainda não entendemos o que é receber Ele vivo. E saber que eu sou nutrida por Ele, porque senão eu não dou conta de andar. E aí eu posso dar testemunho para o outro e falar, não fique desanimado, Jesus é vivo e Ele te ama. Você pode não saber, mas é verdade essa história. Levar a vida que Ele está morto. Ressuscitar, quantos hoje você precisou de ressuscitar? Mas é assim que a gente vai conseguir fazer essas coisas. Mas se eu não tiver um caminho de verdade, eu tenho que ter um querer. Porque o nosso problema é que a gente começa e dá um passo para trás. Hoje eu saindo da missa, encontrei com uma ex-residente minha de pediatria, que é uma bonequinha, muito jovem, terminou residência ano passado de pediatria, é uma doçura. Fazendo uma caminhada de fé bonita, mas vê como é que a nossa vida é lenta. Ela falou comigo, você tem um minutinho para mim? Eu na porta da igreja. É para você sempre, minha filha. O que foi? Ela falou, eu queria te pedir uma opinião. Falei, tem certeza que é para mim? É porque eu não sei se eu faço isso, ou isso, ou isso, aquilo, para me ter segurança.
Falei, amiga, vamos começar essa história de novo. A sua segurança está onde? Essa segurança está nisso, nisso ou nisso? A nossa segurança está onde? É em Jesus. Tá vendo que é lento? Ela falou, ai, Filó. Falei, é. A nossa segurança é um só. É Jesus. Se eu estiver procurando a minha segurança no meu emprego, na minha conta bancária, no nome que eu carrego, na minha profissão, ela pode simplesmente acabar numa fração de segundo, ok? A nossa segurança está naquele que é eterno. Ai, que coisa escandalosa. Naquele que nunca vai me abandonar, que nunca vai me deixar, porque me ama. E isso vocês têm que repetir o processo o dia inteiro. Ele me ama. Então eu vou fazer uma experiência desse amor. E com a experiência desse amor eu vou poder revelar para o outro que é real. Essa história é real. Que Jesus não é uma ideia, é uma pessoa. Então eu não ponho minha confiança e não tenho fé, não é numa ideia, não. É alguém que é concreto. A palavra se fez. Vocês imaginam quando lá em Gênesis ele falou, faça a luz aconteceu. Tá aí, é tudo concreto. É real, gente. Deus é real. Isso é escandaloso. Um Deus que veio até nós e que nos ama na nossa miséria. Eu fico impressionado. Como é que eu falo? Como é que o Senhor vem até mim todo dia na miséria? Tem nada para te dar. Nada. Continua nessa miséria. Continua essa lerdeza, né? Porque até a gente se abandonar, se entregar e falar, faça o que o Senhor quiser. Até eu desejar somente ter a vontade dele. Até ele ser o maior amor da minha vida, minha maior riqueza, minha vida, o ar que eu respiro. Isso tem um chão. Porque com Deus não tem nada mais ou menos. E eu queria ensinar a vocês que vocês lessem. Tem muita. No Evangelho de João, João fala assim: e muitas coisas Deus fez, Jesus fez. Mas isso aqui está escrito para que vocês creiam. Algum de vocês leu o livro de Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus? De onde Mel Gibson tirou o filme? Ninguém leu. Pois é. Agora Mel Gibson vai lançar o livro da ressurreição. Vai ser uma coisa extraordinária. Nesse livro, tem um capítulo da ascensão de Jesus. Então tem coisas que vocês têm que ler. Catarina Emmerich, nos últimos 12 anos da vida dela, ela recebeu todos os estigmas de Jesus. E ela vivia com uma eucaristia por dia, não tinha nem água. Ela foi beatificada por João Paulo II. Tem jeito de não ser, né, gente? Então ela comungava, ela entrava em êxtase e via as coisas e descrevia. Então tem o livro de Nossa Senhora, que é um escândalo. Quando ela descreve a Anunciação, você acha que morre. Quando ela tem um livro dela de Maria Madalena, espetacular. E tem esse livro. Vale a pena ler. Imagina, essa mulher foi beatificada, ela teve todos os estigmas, ela viu tudo, então ela descreve a ascensão. Na verdade, ela começa a descrever 24 horas antes de Jesus ir. E que Jesus andava com os discípulos. Que Jesus, no dia da ascensão, Jesus andou com eles, refez todo o caminho da paixão e foi explicando para eles as coisas. Nesse local, foi isso. Nesse local, era o profeta tal que falou tudo isso. Jesus foi passando pelos lugares. Imagina. Que na véspera da paixão, Jesus estava andando com eles e tinha um grupo de gente. Que Nicodemos e José de Arimateia fizeram um banquete para Jesus, os discípulos, Nossa Senhora. Jesus foi lá, na véspera da Assunção. Jesus ficou 40 dias depois da Páscoa, andando com os discípulos, aparecendo. Mas nós não estudamos, nós não lemos. É extraordinário. Jesus, depois desse banquete, Jesus continua com eles em oração, reúne os apóstolos, reúne com Nossa Senhora, que fica em frente, faz de novo a ceia com eles, coloca Pedro, coloca um manto em Pedro, institui de novo em Pedro, confirma em Pedro a autoridade que ele deu diante de todos os discípulos. Ele confirma isso. Ele ensina sobre o batismo, ele ensina sobre a bênção. Jesus ensina tanta coisa séria. E depois ele coloca Nossa Senhora no meio, chama ela. Coloca ela no meio e fala: ela será a medianeira de vocês. E que os discípulos se curvam diante dela. Então eu preciso que vocês leiam. Depois de lá, como é que foi, como é que eles andaram, até o momento da ascensão. É lindo, como é que ele se despede de Lázaro, que estava escondido, né? Ficou escondido em casa, porque se ele aparecesse, eles matavam ele. Que era a prova, né? Então, como é que ele viveu tudo isso, né? É preciso que vocês leiam outras coisas para acrescentar a vocês, porque é uma literatura
que foi de uma mulher que foi beatificada. Então vocês podem ler isso sem medo de estar cometendo nenhum erro, né? Pode ler. Vale a pena ler. Como é que foi essa despedida? O quanto que os discípulos choraram, o quanto que estavam angustiados. E a única pessoa que não chorava era Maria. Jesus falava, por que você está chorando? Olha, minha mãe, ela não está chorando, não. Mas você imagina a angústia que eles falavam, como é que vai ser depois que ele se for? Ele falou, mas eu não estou indo, eu vou voltar. E ele vai se manifestar de outra forma. E é isso que a gente precisa aprender de novo. É isso que a gente precisa viver, essa intimidade, essa amizade com ele. Para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar, é diferente. Porque somente a fé pode fazer com que eu viva uma dor. E não permitir que a dor seja a última palavra da minha vida. É somente pela fé. Todos nós que cremos, vamos viver sofrimento, dor, tudo, morte, tudo. Claro que vamos. Mas é somente a fé é que não me permite que uma perda muito grande na minha vida me destrua. Fala, a dor veio, mas ela não tem a última palavra e ela não me destrói. Eu continuo por causa dele. É ele que me sustenta, é ele que me levanta, é ele que me põe de pé e fala, coragem. Não acabou. A história não acabou. É isso que a gente tem que ter, mas sustentado em quem? Nele, na palavra dele. É essa certeza que nada, que a morte não nos destrói. Que o sofrimento não nos destrói, que diante dele, qualquer coisa que tiver parecendo que está acabada gera vida. Que toda depressão é abraçada por ele. Pode receber os braços de Deus. Que toda angústia pode ser aliviada por ele. Isso é ele. Toda situação pode ser transformada na presença de um Deus vivo. Aonde eu encontro Deus vivo? Em cada Eucaristia. Ali, no Santíssimo. Nós estamos diante de Deus vivo. É extraordinário. Mas nós não aproveitamos isso. E deixamos perder a graça. Jesus fala, eu já falei isso com vocês, que quando a gente vai comungar, recebê-lo, que ele vem cheio de graças para nos entregar. Por que ele não entrega? Porque o nosso coração é duro e não cremos na presença dele real. Tem que pedir essa graça. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude a amolecer o nosso coração. Até a graça do temor, né? Até a graça que quando entramos numa fila, estamos na fila do supermercado. Estamos caminhando para encontrar com um Deus vivo. Que pode me transformar, que pode mudar a minha história e a minha vida. Que não há nada que ele não possa mudar. Nada. Nada. Nem a pior dor pode ficar sem a consolação de um Deus. Porque eu já falei isso com vocês e falo de novo. A dor para chegar em nós foi amortecida por ele. Senão a gente não sobreviveria. Porque o amor dele por nós é uma coisa surreal. E ele, já falei e vou continuar falando, o amor é pessoal. Então como é que vocês vão dar testemunho que vocês são amados, que vocês têm uma vida de amor? Que vocês não sucumbem a uma decisão difícil? Que a hora que a situação vem, vocês se colocam diante dele e falam, seja feita a vossa santíssima vontade. E não se revolta, e não aceita o que vier e fala, obrigado. Nesse dia eu estava lembrando, né, que a forma como a gente foi criado lá em casa, minha mãe esse fim de semana fez 90 anos. E que quando a comida queimava, imagina, correndo fazer comida, menino para a escola, marido com o trabalho, ou caía alguma coisa no chão, a frase que a gente sempre escutou foi, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque a gratidão a gente não nasce com ela, a gente aprende. Então como é que você consegue permanecer de pé? As tempestades chegam, as doenças chegam, as coisas difíceis vão bater. Como é que você consegue permanecer? Porque aquele que me sustenta é maior que tudo isso. Que a minha segurança tem um nome e um sobrenome. Que aquele que cuida do verme da casca da árvore jamais me esquecerá. Que aquele que me sustenta não só pela Eucaristia, né, que é ele que me carrega, mas me nutre na palavra. E a palavra dele me põe de pé. Quando eu escuto assim, eis que estou convosco todos os dias. Quando eu escuto não temais, sou eu. Quando eu estou aflita, agitada, com tanto problema, e eu lembro que ele levantou a mão e falou, cala-te. Eu posso falar com a mesma coisa. E quando eu penso que do mesmo jeito que ele me conduz para o projeto que ele tem na minha vida, ele me conduzirá na hora da morte. E que eu espero de verdade,
Que na hora da minha morte eu possa ouvir ele repetir aquilo que ele falou pro ladrão, pro bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se não for nessa fé que nos sustenta, que nos dá garantia do que a gente passar, aquilo não acabou, que a promessa dele é absolutamente encantadora, que nos deixa emudecidos, porque não é maravilhoso demais saber que somos convidados a uma vida que é eterna. E que a gota de vida, que aquilo que a gente vive aqui é muito pequeno, e que ele vai nos dar a graça de não nos deixar ficar preocupados com o acontecimento da agora só, mas que ele nos abra os olhos, essa ascensão me permita olhar para cima e falar, tem muito mais por vir. Que quando alguma coisa te chatear muito, te deixar muito angustiado, sai, olha para o céu, conta as estrelas, se der conta, e fala, tem muito mais por vir. A história não é só essa. Tem muito mais. Há algo muito maior que fomos chamados. Não fui feita para ficar olhando o cadarço do meu sapato. Ele me mandou olhar para o céu. Há muito mais por vir. Olha a lua, olha as coisas que ele criou e fala, há muito mais por vir. Há um Deus eterno que cuida de mim, que me ama. Dê testemunho disso pela sua serenidade, pela sua paz que transcende qualquer coisa. Consiga viver o que você tiver que viver. O mundo está de olho em nós. Como que esse povo dá conta? Por causa dele. Simples assim. Mas como ele é vivo? Como é que você sabe? Creio nas palavras dele que disse, estarei convosco todos os dias. Naquele Deus que transformou tudo para nós, que cuida de nós. Então, sustentem isso e peça a ele a graça e vão pedir a Nossa Senhora a intercessão dela para que nos ajude no nosso caminho. Fala, me ajude, Senhora. Eu quero fazer um caminho de verdade. Eu não quero começar e parar. Apesar de Deus ter uma paciência infinita. Mas é porque eu tenho medo do tempo não dar. E eu falo com ele, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por continuar insistindo comigo. Obrigado por me mostrar tanto cuidado, tanto zelo, que às vezes tira a nossa fala. Obrigado por ser tão delicado, tão atencioso, tão doce. Nessa doçura que ele permite que a gente saboreie esse mel que ele é. Ele é doce. Deus cuida. Obrigado por ser inclinado. O Senhor inclinou e veio até mim e fala comigo. Isso é uma coisa surreal. Obrigado por o Senhor escutar as minhas misérias, por eu chorar. E só o Senhor sabe por que eu choro. O Senhor guarda até minhas lágrimas. Obrigado porque eu estou sentado. O Senhor sabe por que eu estou sentado. Se eu levanto, o Senhor sabe por causa de quê. O Senhor sabe tudo que eu sinto, que eu penso, que eu falo. É de enlouquecer esse amor, da gente olhar e falar, como a gente pode ser merecedor disso? Não somos merecedores. Ele é amor. Mas ele nos convida a viver essa aventura com ele. Aquilo que eu falei semana passada com vocês. A aventura com Jesus não tem um cartão, não tem uma pólice de seguro, ok? É uma aventura. Mas é encantador. Então que Deus nos conceda essa graça, né? Da gente primeiro se converter. E não demorar muito. Pedir a ele que tire tudo aquilo que me prende. Independente se é uma corda ou se é um fio de nylon. Mas aquilo que me impede de me lançar e falar, eu creio, e viver daquilo que você crê. E tomar as atitudes a partir daquilo que você crê. E falar, você faz isso por causa de quê? Por causa de Jesus? Mas de Jesus de Jesus. E há uns 15 dias atrás, um pai falou comigo lá no consultório. Doutora Vila, posso fazer uma pergunta? A senhora pode. A senhora poderia me passar, se a senhora não se importar, a vitamina que a senhora toma? Falei, primeiro que a senhora tem uma energia que a gente fica assim meio impressionado. Essa hora, a senhora nessa animação, trabalhando. Eu ri. Falei, e a outra? Porque a senhora adoece. Meu filho tossiu na sua cara. Meu menino nem adoeceu, eu já adoeci. A senhora, a gente não vê só doente. Qual que é o segredo? Só tomou vacina? Falei, tomei vacina de gripe. Não, mas tem que ter mais uma vitaminazinha que só toma, tem não? Falei, eu vou ser muito sincero pro senhor. Eu não tomo nenhuma vitamina. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. Só pode contar? Posso. Eu
tenho a graça da missa diária e eu recebo Jesus vivo todos os dias. Ele falou, falei, é pelo seu ar que você não caminha. É a sua incredulidade que não deixa você sair do lugar. O dia que você acreditar no que eu te digo, você verá quão extraordinário é andar diante de um Deus vivo. Mas tem que querer, porque a nossa vida depende da nossa liberdade. Isso para mim é uma das coisas que mais me encanta em Deus. Ele cria cada um de nós, tem um projeto escandaloso para cada um de nós, se a gente quiser. Fala, mas você é livre. Isso é escandaloso que eu posso falar com ele, eu não quero nada com o Senhor. Ou eu posso falar, eu quero viver com o Senhor. E ele espera e aceita qualquer decisão nossa. Tem que amar demais, tem que ser uma coisa extraordinária para falar, se você quiser. Não é maravilhoso nosso Deus? Mas eu quero que vocês tenham essa paixão por Ele, para que vocês possam darem testemunho desse Deus de amor. E eu quero encerrar com um poema do Vantuan François Vantuan. Já falei com vocês desse arcebispo que vai ser santo. Vai ser santo. O processo de canonização dele está aí. Já contei para vocês. Um dos livros dele se chama 5 Pães e 2 Peixes. Ele ficou preso por 13 anos, onde não tinha nem janela. E ele escreveu esse poema e com ele eu quero encerrar junto com um trecho da carta de Coríntios, e que ele diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer nos olhos de todos. Só Deus é vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Na carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, eu quero encerrar com essa frase. E ele diz: permanecei firmes na fé, sede corajosos e sede fortes. Que Nossa Senhora interceda por nós para nos ajudar a permanecer firme na fé, com coragem, com fortaleza, que é uma das graças, que é um dos dons do Espírito Santo. E que não possa haver nada, nem dor, nem sofrimento, nem perda, nada. Obrigada. Vamos conversar um pouco, sobre a nossa caminhada espiritual, Santo Agostinho, ele tem uma comparação, duas que eu vou comentar aqui, que ele coloca, maravilhosa. Ele diz que nós fomos feitos, o projeto de Deus para cada um de nós é algo tão grande, que nós não conseguimos ter dimensão, porque o nosso coração é muito estreito. Então é preciso alargar o nosso coração para que a gente possa compreender o tamanho daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos consciência do que significa o projeto de Deus para a nossa vida. E numa outra comparação ele diz que quando Deus quer te dar mel, encher você de mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. Então Ele quer te encher de mel. Mas dentro de nós tem só vinagre. Azedos que somos, irritados que somos. Então nós precisamos tirar o vinagre, lavar, para tirar o sabor e permitir que se dilate em nós o nosso coração, que é esse vaso que Ele quer encher, para que caiba o mel. Como é que a gente pode fazer isso? Há um caminho.
que a gente pode viver isso. Porque quando a gente começa a nossa consciência espiritual, a gente procede igual criança. Sabe quando criança dá uma semente de alguma coisa para ela plantar? Então ela corre, planta, faz tudo que a mãe orienta, o pai orienta, planta, e no dia seguinte ela levanta e vem correndo para ver se já nasceu, né? Inclusive já deu fruto, flor. Aí chora quando vê o que aconteceu. Nada. É a nossa vida espiritual. Nós temos pressa e achamos que na nossa vida espiritual ela é um caminho de mágica. Não é um caminho de mágica. É um caminho de investimento. É um caminho de muita luta pessoal. É um caminho de trabalho conosco. Porque senão a gente não consegue sair do lugar. Então quando nós ouvimos no evangelho de domingo aquele jovem que veio correndo atrás de Jesus e fala com ele: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? É tudo que a gente deseja. Porque os mandamentos eu já sei todos, já cumpro. Mas imagina, para nós que estamos no caminho, viver os mandamentos é o óbvio, não é? Não é? É igual hoje quando uma pessoa passa mal do coração e a gente faz só o eletro, não é o óbvio? Só que o eletro acrescenta quase nada. É igual quando uma criança tem uma doença genética, a gente faz o cariótipo, é quase nada. De tantas outras coisas que tem para serem feitas. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Os 10 mandamentos já parece que é uma coisa óbvia, que não só conhecemos, mas a gente cumpre. Não é não? Não é? Então, o que mais, Senhor? Como é que eu posso dilatar meu coração? Como é que eu posso trabalhar tudo isso? E é tão interessante que naquele livro, O Diálogo, Catarina de Siena, lembra? Vocês já leram? Algum de vocês que já leu? Já leu? Folheou? Ninguém leu. Catarina de Siena é a segunda doutora da igreja. A primeira, Teresa de Ávila. A segunda, Catarina. Deus Pai fala com ela assim: Catarina, você precisa me fazer 3 pedidos. É luta que eu vou falar agora. Só podia vir de um pai, né? Só podia vir do pai. Então você me peça, Catarina, um coração que seja inflamado pela caridade. E a caridade, ela é alimentada, sustentada pela paciência e humildade. Se você não tiver uma das duas, então você não tem nada. Isso é só o primeiro pedido. Então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento, que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que a minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim, eu preciso ir primeiro confessar, para que Deus possa me lavar do vinagre e me encher do mel. Então, se eu percebo que eu estou ficando muito irritada, muito nervosa, muito brava, falo: vamos procurar um padre e confessar, porque não está normal, tá? Não, semana passada eu falei com vocês, a gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser. E o nosso grande desafio é ser filho de Deus. É o grande desafio. Então, o filho de Deus combina com ser irritado, mal-humorado, nervoso. Mas imagina, é muita luta pessoal, porque a gente carrega as questões do pecado original. Então, é igual a criança que já acha que já está tudo pronto o fruto. Não, tem um trabalho constante em mim que eu preciso fazer. E esse trabalho constante é a oração. A única coisa capaz de dilatar o nosso coração é a oração. Então eu preciso pedir a Ele a graça de me ver. Fala: me ajuda a perceber os meus pecados. Me ajuda inclusive a conhecer os pecados ocultos, igual está escrito lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19 está escrito assim no versículo 13: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Às vezes a gente não tem consciência nem que está errando, nem que está pecando. Então a gente precisa pedir a Ele. Então a oração, ela é uma arma das mais poderosas que nós temos na mão,
para falar: Senhor, como é que eu vou adquirir a virtude da paciência se isso não for uma graça, não for um dom doado? Como que eu vou adquirir? Como é que eu vou adquirir a consciência da humildade? Humildade é a consciência que eu sou um pó, que eu sou criatura e Ele é o Criador. Que tudo que eu não consigo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Eu posso entender aonde eu estou do ponto de vista espiritual, mas entender que para mim crescer eu preciso da graça de Deus. Nada sem a graça dele. A criança, para entender que a plantinha, para crescer ali, a semente crescer, virar uma árvore, ela precisa de muita coisa. Não tem mágica. Então eu preciso entender que eu preciso ter um querer, que eu preciso ter a consciência, que eu preciso buscar, né? Porque Deus nos criou para nos encher dele. Então Ele coloca em nós um desejo de sempre procurar por Ele. E aonde que Deus nos chama sempre? A rezar. Ele coloca em nós uma saudade dele. E a oração é a forma que a gente tem de falar com Deus. Oi, deixa eu entrar rapidinho na sua tela. Se essa mensagem está falando com o seu coração, aproveita agora para se inscrever no canal Mulheres Católicas, deixar o seu like e compartilhar com alguém especial. Assim você ajuda essa missão a alcançar mais corações. Obrigada por caminhar conosco. Agora, vamos voltar à reflexão. Quando ninguém mais quiser te escutar, quem te escuta? Deus. Então é pela oração. Quando você estiver vivendo uma situação que não tem mais saída do ponto de vista humano, quem te escuta? Quem pode resolver? Deus. Quando você estiver numa solidão, se sentindo péssima, sem ninguém mais, quem está com você? Deus. Então nós temos que estreitar esse laço. Nós temos que aprender eu já falei com vocês mais de uma vez do Vantuan, que é o François, né? É o Vantuan, que foi aquele arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. E ele ficou preso durante 13 anos. Dos 13 anos, 9 anos foi em confinamento absoluto. E a única coisa que fez ele sobreviver foi a oração. Que ele conversava com Deus o tempo inteiro para não ficar louco. Chegava um momento que ele não conseguia mais rezar, porque as Bíblias foram queimadas, tudo foi queimado, todos os livros de oração. Ele tentava escrever os trechos da Bíblia que ele lembrava. Então ele chegava um momento que ele só falava Ave Maria, Ave Maria, Pai. Ele não conseguia, de tamanho esgotamento. Mas foi a oração que manteve. Ele conseguiu sair, né? Ele foi libertado. Ele se tornou um símbolo de esperança. Trabalhou no Vaticano com Paulo II, Bento XVI, era amigo pessoal deles. E quando ele morreu, Bento XVI iniciou o processo de canonização dele. Então é preciso entender que a oração, ela vai ser a nossa grande força, porque é pela oração que eu consigo me ver, eu consigo me colocar diante de Deus. A palavra de Deus, nós vimos que ela é como uma faca, ela revela aquilo que somos. Quando eu vou rezar, Deus vai me ensinando que eu não posso pedir coisas tipo assim: ô Senhor, aquela pessoa me fez mal, então eu só podia me vingar nela. Não vamos pedir isso nunca. Você nunca vai começar a pedir a Deus coisas supérfluas. Nunca. Você vai começar a pedir o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você vai começar a tomar consciência e começar a pedir pelas virtudes. Falar: Senhor, me dá fortaleza. Senhor, me dá temperança. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a perseverar. Porque nós não vamos fazer nenhum caminho espiritual sem perseverar. Não há mágica. Eu tenho que rezar todos os dias. Então eu preciso pedir a Deus a graça da constância. Me ajuda a rezar todos os dias. Me dê o desejo de procurar pelo Senhor todos os dias, a permanecer em Deus, porque está escrito que se aquele que permanece em mim, eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Então a gente precisa pedindo essas coisas a Deus. A gente vai pedindo a Ele: me ajuda a me ver, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a acertar o caminho, me ajuda a ver a vaidade, o orgulho, a prepotência. Me ajuda a reconhecer isso em mim. Eu quero ser cheia mesmo do mel de Deus. Então me tira esse azedume do vinagre. Me ajuda. Eu preciso revelar um Deus que é meu Pai. Eu preciso convidar outras pessoas para viver a mesma coisa.
Então pedir a Deus que nos inflame nesse coração. Me dê um coração inflamado, meu Pai, pela caridade, nutrido pela humildade e pela paciência. Uns com os outros, ter paciência que até comigo mesmo no caminho, saber que eu não sou aquilo que eu imaginava, saber que eu não tenho as virtudes como eu gostaria, que eu não desempenho as coisas como eu gostaria, que eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas faço o mal que eu não gostaria. Me ajuda a entender a miséria, a fraqueza, mas me dê constância e me dê a graça, porque na medida que eu vou me colocando diante do Senhor, pela oração, meu coração vai sendo transformado, dilatado, até que eu possa compreender todo esse processo. E Deus é tão doce que Ele não pede nada antes que a gente tenha maturidade. Porque o segundo pedido, a segunda coisa que Ele sugere a Catarina é, primeiro, esse coração da caridade, né? Inflamado de amor, né? Poder amar a Deus, amar aos outros, né? Ele fala, eu te dou o próximo para que você possa amá-lo, já que você não pode fazer isso por mim, faça pelo seu irmão. Olha que luta. A segunda coisa, ele diz, peça um coração que você submeta, né? Você passe a desejar a minha vontade, a sua vontade se submeta à minha. Nós cantamos que agora é mesmo, que a vontade de Deus é perfeita, é soberana, mas o tanto que isso é difícil. Fala, Senhor, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer a sua mesmo? Tem certeza? Quando Ele fala não, então eu falo, já falei isso com vocês que outras vezes, que a gente até é capaz, e muitos de nós já sabemos dar a mão para Deus. Fala, se o Senhor me der a mão, eu não tenho medo. Dar a mão, acho que a grande maioria que dá conta. Mas será que a gente dá conta de dar a mão para Ele e fechar os olhos? Não é que é, Filó? Fecha os olhos, dá a mão para Ele e deixa Ele te guiar onde Ele quiser. De vez em quando nós vamos abrir um olho no meio do caminho e falar, será que Ele está levando para que lado? Porque a nossa confiança nele é mais ou menos. Estou falando mentira? Não. Está vendo como é que é um caminho que a gente tem que purificar? Está vendo como é que é um caminho que a gente precisa investir? Como é que a nossa vida interior é algo que a gente precisa de verdade levar a sério? Fala, Jesus, eu confio no Senhor mais ou menos. O Senhor perdoa, mas é mais ou menos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque eu não confio de tudo. Eu ainda confio falando assim, mas será que Ele me escutou nessa oração? Será que Ele vai dar realmente aquilo que é certo para mim? Será? A nossa confiança é pequenininha, né? Já falei, nós às vezes precisamos de muitas provas. Às vezes nós precisamos ainda dos milagres. Falei isso outro dia. Junto de Jesus tinha 3 grupos que caminhavam com Ele: a multidão, os fariseus e os discípulos. Os discípulos se comprometiam, a multidão quer o milagre, quer o sinal, e os fariseus criticavam. Em qual delas nós nos enquadramos? Então é preciso que a gente desperte, que abra a consciência e fala, gente, como é que eu faço? Porque se realmente só Deus é bom, só Ele é bom. Jesus falou isso, só Ele é bom, porque Ele nos criou, Ele criou o mundo para nós. Só você parar e olhar tudo que Ele fez para nós. É encantador. Cada vez que você olha uma coisa, você fala, nó, que criatividade, que espetáculo que Ele fez isso. Só Ele poderia nos ter dado Jesus. Tem coisa mais doce na nossa vida que Jesus. Só Ele está sempre atento a tudo. Só Ele pode nos amar como Ele ama. Só Ele pode cuidar de nós como Ele cuida, por causa da bondade dEle. E a gente ainda fica duvidando, fala, será que me ama assim mesmo? Será que é assim mesmo? É assim, eu digo. Aliás, é muito mais do que isso. Fora o que Ele criou para nós que a gente ainda não viu. Os olhos não viram, o ouvido não viu, nenhuma mente é capaz de pensar aquilo que Ele criou para aqueles que o amam. É muita coisa. Então por isso nosso coração precisa ser dilatado e aprender. Mas até a gente aprender a fazer a vontade dEle, eu já falei com vocês, vou sugerir aquilo que Ele ensinou também. Na hora que falar, seja feita a vossa vontade, curve a sua cabeça. Aprenda a entregar as pequenas coisas para Ele. Fala, Jesus, eu queria isso, mas se o Senhor não quiser, seja feita a vossa vontade. Aprenda a entender isso. Aprenda a se entregar, aprenda a confiar. Eu fico pensando que quando a gente estava lá na Santa Casa, numa luta para conseguir 10 salas para montar o autismo, o ambulatório de autismo, que a Santa Casa vai entregar agora na entrada do ano um presente para a sociedade encantador, encantador. A Santa Casa está abrindo um serviço de atendimento exclusivo para o SUS, né, para as crianças carentes de autismo, de altíssimo nível.
é de chorar de emoção. Nós vamos inaugurar isso em breve, né? E esse projeto ele só vai existir primeiro porque a direção da Santa Casa abraçou o projeto. Todo provedor, com toda a superintendência, abraçaram. E segundo, porque o senador Rodrigo Pacheco bancou em dinheiro. Senão, não teríamos isso. E isso vai ser algo espetacular. Vai ser da gente chorar. Nesses dias eu brincava com o provedor. Ele estava vendo lá a gente terminando as reuniões e falou, essa inauguração, falei, vai rolar lágrimas, senador, o provedor. Vai ter, o que vai ter nessa inauguração? Eu falei, muitas lágrimas, porque é um projeto de chorar. Projeto encantador, trazendo as pessoas que irão trabalhar, desde os psiquiatras, os neurologistas, a turma que vai trabalhar de psicólogo. Tem inclusive um psicólogo que é autista. Terapia ocupacional e as coisas que estarão lá, esse projeto é encantador, porque ele vai cuidar da criança até 18 anos, quando ela vai ficar inserida no mercado, vai ter diagnóstico, tratamento, inserida no mercado. Enquanto as crianças estiverem tratando, os pais serão acolhidos e cuidados, e as prefeituras do interior que quiserem mandar as equipes de saúde serão treinadas de forma gratuita. Então é algo espetacular que a Santa Casa vai entregar. Tem obra. E aí eu numa luta com 10 salas, rezando, diante do Santíssimo, Jesus, só está vendo a situação da criança pobre, Jesus. Só vê criança e pobre, Jesus, me ajuda, abre as portas, né? Eu na luta por 10 salas, Jesus deu um prédio. Tudo que ele dá é sempre maior, né? Sempre assim, a gente nunca podia imaginar, e é um prédio, o senador falava, filósofos precisam de ter algo da própria Santa Casa. E aí tinha um prédio mesmo ali, ó, que vocês passaram diante de São Lucas, do outro lado tem Araújo e tem a Pacheco, é um prédio em cima da Pacheco que estava fechado. Lá será inteiro do autismo das crianças do SUS. É de chorar. O dia que inaugurar, vocês vão ver que tecnologia, que tudo, sim, que orgulho a gente poder entregar isso, a Santa Casa poder entregar isso para a sociedade mineira, né? Assim, é de chorar. Então eu pensando em 10 salas, tinha um prédio, né? Ele falava, filho, presta atenção. Não vai ter as salas, porque tudo fechou para as salas, porque vai ser o prédio. É sempre muito mais. Então, pedir a Ele esse coração que se abandona na vontade dEle. Não vai ser essa coisa pequenininha, vai ser uma coisa grande. Porque tudo, sempre que vocês contarem com o menino Jesus, vocês verão que tudo do menino Jesus é na abundância. Então não é pequenininho não é 10 salas não, minha filha, eu vou te dar um prédio inteiro. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? É cada um de nós que chega diante dele e que eu fico pensando no olhar dele de doçura, pensando, tadinha, ainda está na infância mesmo, né? Está lá na infância espiritual, caminhou nada. E ele fala com ela, ele fala com ele, só uma coisa te falta, vende suas coisas. Jesus está mandando você ficar pobre de maré descer? Não. Use tudo que você tem. Permita ter, se Deus te abasteceu, te deu muita riqueza, use a favor daqueles que não têm. Faça o bem, faça. Não, as coisas nos pertencem, é sua, o bem, a sua riqueza não pode te possuir, é você que a possui, é diferente. A nossa força, a nossa segurança não está nos bens que temos, mas no grande tesouro que nós temos na vida, que é Jesus. Esse é o grande tesouro. Quem tem Ele tem tudo. E aí ele fala, Deus Pai fala para Catarina, Catarina, peça um coração, agora segura, essa é dura, livre de todo apego emocional e material, que seu único apego seja a mim, Senhor teu Deus. Simples, né? Fácil. Por isso que eu falei com vocês. O livro da Catarina, você lê e medita um ano, uma frase, você medita um ano. Porque foi diretamente Deus Pai ensinando. Mas a gente precisa pedir a graça. Fala, Senhor, me dá a graça. Esse desapego não significa não amar ninguém mais não, gente. Claro que a gente continua aqui nas relações de amor, mas saber que Ele é o nosso amor maior, que Ele é o Senhor, ter a consciência que se eu tenho Ele, eu tenho tudo, que Ele é o nosso tesouro, que quando faltar tudo na nossa vida, e às vezes a gente tem um problema financeiro e perder financeiramente, perder a saúde, perder a beleza, estiver numa cama, quem fica com você? Deus.
e somente Ele. Porque Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor que Ele tem por nós é algo impressionante. E descobrir isso é descobrir o maior tesouro que nós temos na vida. A maior riqueza que nós temos na vida é Jesus. Deve ter uma semana eu tive a oportunidade de ter uma conversa que é um presente, né? Deus me dá uns presentes que é assim. 2 pessoas da Santa Casa presenciaram essa conversa e ficaram emocionados e choraram. Porque era uma freira que queria me conversar comigo, que não era de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, 53 anos, em fase terminal de câncer. E ela, vocês tinham que ver a carinha, fui conversar com ela, liguei para ela de vídeo para conhecê-la, porque a médica que cuida dela me achou. Ela então está com o diagnóstico terminal, está internada. Ela sempre foi missionária, então ela, como diz ela comigo, doutora, ela é muito calminha, eu sempre vivi da providência, então tudo que eu ganhei eu guardei. Então, doutora, como eu estou, eles falaram que eu só tenho de 1 semana a 30 dias, mas eu falei com eles que 30 dias é muito tempo, doutora. Quantos de nós vai falar isso? Reza, Filó, para me ficar mais tempo. É muito tempo, doutor. Hoje eu estou pronta. Então eu comecei a entregar minhas coisas. Imagina o que ela tinha. Uma correntinha para um tercinho para o outro, né? Comecei a distribuir minhas coisas, doutor, porque eu não preciso de nada. Mas eu falei assim com Jesus: Jesus, eu sei que eu devo ter um dinheirinho guardado, que deve ser assim uma gotinha, porque eu nunca usei nada, Jesus. Mas, Jesus, eu quero que o senhor ache a doutora Filó para mim, lá no Espírito Santo, porque o dinheiro que eu tenho é para os meninos dela. Só tem que achá-la para mim. Achou ou não achou? Achou. Não é espetacular? Eu acho espetacular essas coisas. E aí nós duas conversando sobre morte. Você imagina que espetáculo foi essa conversa. O povo chorava. Sobre a ida, né? Sobre a ida. Está quase indo. Ela já viu Jesus no quarto 2 vezes, já confessou com ele. Ela é muito interessante. Ô doutor, eu acordei hoje, estava tudo tão branquinho. Falei, fui. Aí encostei em mim, ainda tinha corpo. Falei, ainda estou aqui. É igual a gente, igualzinho, certamente igual, né? E aí ela falou, doutora, eu juntei, mas é uma gotinha só. Mas essa gotinha é para os meninos da senhora. R$83.500. Falei com ela, essa gotinha vai virar uma gotona, porque é na bênção de Deus. Falei com ela, nós vamos reformar o CT infantil, o CTI dos recém-nascidos. E tanto que eu mandei para você a conta só dos recém-nascidos. Essa conta, que está aí com o símbolo da Santa Casa, é só para os recém-nascidos. Nós temos que acabar de juntar o dinheiro. O Ministério Público já nos ajudou com o dinheiro das multas, olha que bacana. E reverte numa coisa bacana, ó. E junta a sua, e vamos juntando, e nós vamos chegar lá. E aí eu falei, lá vai salvar muita criança, é muito bebê que vai ser salvo. E ela falou, pois é, doutor, mas é pouquinho. Falei, é nada, é muito dinheiro que vem com a bênção. Vai multiplicar, isso aí vai multiplicar, não tenho dúvida. E aí você vê a conversa e a tranquilidade dela do ir, né? Do desapego a tudo, desapego, tudo entregue. E conversando sobre a vida, sobre o ir, sobre ficar com Ele, sobre estar com Ele. Alegria de poder voltar para casa, alegria de saber que alguém te espera. Ó, que paz, rindo, parecia que estava indo para uma viagem internacional mesmo, tranquila, o povo apavorado, o povo lá que presenciou a conversa chorando, e ela naquela tranquilidade, pois é, doutor, vamos ver se não demora um mês, que é muito. E é espetacular como é que Deus vai juntando o povo dele. E isso é um testemunho para todos nós, isso é um testemunho de desapego. Está lá na cama, não está nada agarrado a nada, pedindo mais nada, só entregando. Falou, você quer ficar com isso, quer ficar com aquilo, com o pouco. O cara falou, só vivi como missionária. Era ela, mais 3 freiras, junto com o sacerdote. O sacerdote morreu, entregou as freiras para uma médica tomar conta. E essa médica conseguiu meu telefone, me ligou, e nós fizemos essa ponte. Isso é espetacular, como é que o povo de Deus vai se juntando, né? E aí, conseguindo trazer para vocês esse testemunho. Hoje, o que nós temos que desapegar? Qual é o laço que eu tenho que soltar para ser de Deus? Aonde que eu consigo ser dele, inteira dele? Aonde estão os nós que eu não consigo soltar? Fala, não, Jesus, espera só mais um pouquinho.
Aonde que eu não consigo dizer a Ele: Senhor, eu quero, segue-me, quero segui-lo, segue-me. A tônica desse evangelho é: segue-me. Fala, não, deixa eu fazer uns negocinhos antes. Segue-me, se entrega, deixa eu te conduzir, deixa eu te alargar aqui para você poder entender o projeto. Deixa eu te dar as virtudes que são necessárias para que você seja o meu discípulo, para que você possa viver a vida que eu trouxe para você em abundância, para que você possa usufruir da alegria de ser meu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina que Deus é tão bom, que nos permitiu ser filho. É uma coisa escandalosa, porque se a gente é filho, é herdeiro, então a morte não tem mais poder sobre nós. É escândalo isso. Isso é um escândalo de amor. Então, por que ficar cabisbaixo, achar tudo difícil? Não, nós temos que, de verdade, amadurecer a nossa fé, de verdade se colocar diante dele na oração, se rasgar diante dele e falar: me ajuda a ver minhas misérias, mas vê e transforme elas, porque eu quero falar com o Senhor, eu quero te seguir, Jesus. Mas o Senhor sabe onde é que eu estou, meu filho? Estou lá na infância espiritual, tomando leitinho ainda, dou conta de nenhuma coisa mais sólida. Me ajuda de verdade a caminhar, porque eu quero pertencer a você. Eu quero de verdade que na minha vida se cumpra o seu projeto de amor. E eu digo para vocês: não tenha medo de Deus, não tenhais medo. Escancar o seu coração a Ele. Não tenha medo de se entregar. O que nós temos? Aonde pode estar a nossa segurança? Nós somos frágeis demais. A nossa fragilidade é absurda. Um tombo te tira do sério. Quanta coisa nos impede. Não tenhais medo de ter a vida revirada do avesso. Não tenhais medo de abrir mão dos seus pequenos planos para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida. Não ponha limite na ação de Deus na sua vida. Não ponha limite na misericórdia. Deus é Deus. Não há nada impossível. Pensa que eu queria 10 salas e me deu o prédio. Deus é Deus. E quando Ele quer alguma coisa, quem pode cercá-lo? Ninguém. Se as coisas estiverem de acordo com o que Ele quer, Ele cumpre. Não passe pela vida ao largo da sua vida verdadeira. Não passe. Não permita descobrir isso quando o tempo é curto. Deus tem pressa. Que a sua vida, que você perceba que a sua vida é bem-aventurada. Deus tem pressa que você entenda que nasceu para ser feliz. Deus tem pressa de que você entenda que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não tenhais medo. Escancare o seu coração ao Senhor e peça a Nossa Senhora, a rainha das virtudes, que interceda por cada um de nós nessa noite. Que peça a Deus. Ela sabe o que a gente precisa, nem a gente sabe, mas é porque ela é mãe. Então ela olha para nós e fala: não, essa aqui já conseguiu isso, aqui conseguiu aquilo. Os 3 pedidos que Deus Pai fez para Catarina, a gente nem ousou pensar neles, porque é duro, não é fácil. Mas que ela nos ajude a conseguir cumprir isso que Deus pediu a Catarina. Que isso também seja uma oração nossa. O primeiro coração inflamado de caridade, nutrido pela paciência e pela humildade. O segundo coração que deseja cumprir a vontade dele acima de tudo na nossa vida. E o terceiro coração que seja desapegado de todos os bens materiais, espirituais, emocionais e apenas apegado a Ele. Ele ser o nosso centro, o nosso Senhor, o nosso tudo. Não é uma tarefa fácil. Eu nem ousei começar, mas pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa um dia oferecer ao nosso Pai, quando a gente chegar lá, porque isso é um trabalho de uma vida, que quando a gente chegar lá e Ele é aquele que nos espera, a gente falar: ao coração que o Senhor pediu a Catarina, nós copiamos e lutamos para que a gente pudesse te entregar um coração melhor do que aquele que a gente tinha lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.